Olá, pessoal! Eu sou a professora Sueide Lourencio e o tema da nossa aula de hoje é metáfora. Isso aí, gente! Metáfora é uma figura de linguagem em que dizemos que uma coisa é outra. Fazemos isso descrevendo uma pessoa ou objeto ao compará-los com algo que achamos que tem características parecidas. Só que essa comparação, ela não apresenta a palavra como ou igual, certo? Vamos ver mais adiante. Por exemplo, olha, quando ela dança, ela é um girassol, tá vendo? Aí não tá falando que ela dança como um girassol, ou que ela é como um girassol, ou ela é igual a um girassol, mas está subentendido, sem o uso dessas palavrinhas, tá bom? Vamos ver algumas dicas para a gente usar metáforas. Vamos lá. Olha só. Torne suas comparações claras para quem lê, ampliando ou estendendo suas metáforas. É como se a gente estivesse explicando mais um pouquinho essa metáfora, certo? Lembre-se de concentrar-se na imagem que você está tentando criar, tá bom? Olha aí. E concentre-se nas características em comum das coisas que você está comparando, como tamanho, a forma, cor, movimento, simbolismo, tá bom? Então a gente tem que ter esses detalhes em mente ao criarmos uma metáfora. E lembre-se de usar adjetivos e verbos que combinem com suas metáforas para criar a imagem e o efeito que você deseja alcançar, tá bom? O que você tem que fazer? Pergunte-se que tipo de imagem eu quero pintar com as minhas palavras, tá? Sempre essa pergunta em mente, né? Vamos ver. Você pergunta assim, ó. Eu quero a minha comparação, a minha imagem para criar um sentimento de paz. Então a gente vai usar essa metáfora para criar um sentimento de paz. O que mais que nós vamos criar? Eu quero que a minha imagem desperte um sentimento de aconchego, tá bom? Eu quero que a minha imagem sugira a leveza e a graça dos movimentos. Então vamos ter isso em mente ao criar a metáfora, né? Eu quero que a minha imagem transmita a ideia de estar em harmonia com a natureza, né? Então, o que a gente quer? Qual a nossa intenção ao criar essa metáfora, tá bom? Eu quero que a minha imagem, essa metáfora, ela mostre diversão e felicidade, porque a metáfora, ela cria uma imagem com essas palavras. Então, qual a nossa intenção ao criar essa mensagem? Vamos ver um exemplo prático? Vamos considerar as semelhanças. Olha só, o caso aí do girassol, a primeira frase que nós vimos. Vamos pensar juntos em algumas características do girassol. Então, um girassol, ele é elegante? Sim, né? Ele é também charmoso. O girassol, ele é alto. Olha só, quantas características. Ele é vibrante. Ele é brilhoso. E ele é sereno, né? Boas características para o girassol. E aí agora, nós vamos estender essa metáfora. Olha, ao ampliar a metáfora, podemos criar uma imagem mais clara e vívida, tá bom? Então nós vamos ampliar, olha aí.
Quando ela dança, é um girassol elegante, brilhante e alegre, balançando suavemente ao vento. Tá vendo só? Usou as características do girassol, né? Para comparar aí. E comparar sem a palavrinha como. Esse é o segredo da metáfora, certo? Vamos outra vez? Olha, sua vez agora. Como você poderia ampliar a metáfora? Seus olhos eram vagalumes. Vamos ver? Vamos ver as características. Vamos levantar algumas características de um vagalume. Um vagalume, ele é luminoso, ele é pequeno, ele é frágil, ele é noturno, ele é colorido e ele é cintilante, não é mesmo? Então vamos lá, como que nós poderíamos estender essa metáfora? Vamos lá, vamos estender essa metáfora para criarmos uma imagem mais vívida. Olha só como ficou. Seus olhos eram vagalumes luminosos e cintilantes, delicadamente brilhando na escuridão. Tá vendo só? Isso, vamos a outro exemplo? Como você poderia ampliar a metáfora? Seu cabelo é um lençol de seda. Vamos ver? Vamos levantar algumas características de um lençol de seda. O que ele é? Ele é suave, ele é também brilhante, ele é leve, ondulante, ele é luxuoso e ele é flexível. Não é verdade? Então, vamos estender essa metáfora agora para criarmos uma imagem mais vívida. Olha como ficou. Seu cabelo é um lençol de seda suave e brilhante, ondulando suavemente ao vento. Tá vendo só como ficou? Lindo? Isso aí, gente. E agora, para a gente concluir com chave de ouro a nossa aula, vamos a um divertido quiz. Vamos lá? Então vamos, olha a primeira. O que é uma metáfora? Então, com base em tudo que nós vimos, o que é, pessoal? É uma comparação usando como ou tal qual? É uma expressão que descreve algo de forma literal? É uma figura de linguagem que descreve algo atribuindo características de outra coisa sem usar o como? Ou é um resumo de um texto? O que vocês acham? Tá bem claro, né? Pelo que nós vimos. Então, uma metáfora pessoal, ela é uma figura de linguagem que descreve algo atribuindo características de outra coisa, sem usar o como, a palavrinha como. Isso aí, gente. Vamos à próxima? Olha aí a próxima. Qual das frases a seguir é um exemplo de metáfora similar ao estilo que vemos aqui? Olha. Seus olhos eram azuis como o céu. Seus olhos eram vagalumes, iluminando a escuridão. Letra C. Seus olhos estavam brilhando. Ou D. Seus olhos eram bonitos. Qual que é uma metáfora aí, pessoal? Vamos lá? Letra B. Seus olhos eram vagalumes, iluminando a escuridão. Isso aí. A próxima. No exemplo, seu cabelo é lençol de seda. Qual é a função da metáfora? É explicar literalmente como são os cabelos? Falar sobre a cor dos cabelos? Comparar os cabelos com lençóis usando como? Ou é criar uma imagem poética transmitindo leveza e movimento? O que vocês acham? Olha essa palavra aí. Literalmente. Vamos lá? Então é criar uma imagem poética, transmitindo leveza e movimento. Porque essa palavra literalmente quer dizer exatamente, né? O que é explicar literalmente como são os cabelos. Aí depois falar da cor dos cabelos? Não, né? Comparar os cabelos usando como? A metáfora, ela é uma comparação sem a palavrinha como. Então, por isso aí, letra D. Certinho? Próxima e última. Por que usar metáforas? Qual é a função
das metáforas em textos poéticos ou literários. É para criar imagens vívidas e despertar emoções no leitor? Para tornar a linguagem mais literal e direta? Para repetir a mesma ideia várias vezes? Ou para simplificar o texto sem detalhes? Olha aí, pessoal. Vamos ver, vamos fechar aí com chave de ouro. O que vocês acham? Isso, para criar imagens vívidas e despertar emoções no leitor. E aí, gente, gostaram de tudo que nós vimos hoje? Espero que vocês tenham gostado. E para mais conteúdos como esse, acesse o nosso portal Conexão Escola, tá bom? Foi um prazer estar com vocês hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.